Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje vamos falar do Technology Radar 31. Tem umas novidades aí interessantes sobre IA, fala um pouquinho de deploy, fala um pouquinho de ferramentas. Bom, se você é novo por aqui, eu falo bastante aí de back-end, de carreira, então dá uma olhada aqui no canal, se aproveita até agora já se inscreve, já dá um like aqui no vídeo, tá? E assim, a Technology Radar é um relatório feito pela ThoughtWorks, né, que ela lança aí no mercado, e ela analisa as principais coisas que ela acha interessante para você fazer, para você usar na sua empresa, né? E também ela fala algumas coisas para você evitar, né, para você deixar de usar. E assim, eu vou deixar o link aí na descrição, né? E assim como os outros vídeos que eu fiz, né, sobre esse relatório que ela lança, eu vou deixar aí na descrição. E eu nunca, assim, eu deixo eu comento os que eu achei interessante, né? Se você trabalha com front, aí você trabalha com infra, provavelmente você vai achar outras coisas interessantes, tá? Então eu vou destacar aqui só o que eu achei interessante, tá? Então assim, uma das técnicas assim que eu acho que eu até já, provavelmente talvez você já use, eu já usei, né, em algumas empresas, mas agora virou uma coisa meio que oficial, né, assim, tem um tipo de deploy, né, chamado, é um método, né, de você fazer deploy chamado Canary Release, né, que o nome vem do canário mesmo, esse canário que a gente imagina, né, que ele fica ali, aquele pássaro, e porque ele era usado, né, o nome, a referência vem que ele era usado nas antigas minas de carvão, que o pessoal ia, os mineradores, né, eles iam minerar carvão e eles levavam numa gaiola, né, o pássaro e o canário, ele tem uma sensibilidade maior a ar, né, do que os humanos, né? Então, o que acontecia? Se o pássaro já se sentia mal e às vezes até morria, já era um sinal que tinha algum vazamento de gás, então era um sinal para os mineradores saírem e conseguirem escapar com vida, né? Então, a ideia do deploy, assim, né, fazendo uma analogia aí com o deploy, é você fazer o deploy do seu sistema e fazer um deploy assim apenas de uma parte dele, né? Então imagina assim, se você tem um sistema que é muito usado e se você imagina se você atualiza o sistema e tem um bug aí que afeta milhares de pessoas. Então a ideia, né, do kernel release é você pega uma fatia pequena, né, desses usuários e você faz o deploy só para eles, né? E aí, se der certo, aí você vai fazendo o resto aos poucos. E se não der certo, você volta, né? E aí, o que veio nesse relatório da ThoughtWorks agora é o 1% kernel, né? Que é a ideia de você pega talvez acho que antes você fazia isso para um terço, né? Ou às vezes metade, ou 20%, aí depende do cenário. Mas aí aqui a ideia mesmo é fazer uma fatia mínima mesmo, não, talvez se você trabalha com sistemas, aí, com várias empresas, talvez pegue uma empresa que usa uma parte bem pequena do sistema, né, e atualiza só para ela e aí vê o resultado, né? Então é essa a ideia. Tá? Então, às vezes é uma coisa que você já faz, né, na sua empresa, mas interessante que isso meio que ficou de certa maneira oficial, né? E, bom, esse relatório também falou bastante coisa de IA, claro, isso também não dá para dizer que é uma surpresa, né? Já que tudo que a gente olha aí na internet é tudo IA, né? Tudo IA, ferramenta, né? Tem muito marketing em cima disso, né? A gente sabe disso. E, assim, de milhares de coisas que falam nesse relatório, né? O que eu achei interessante, né, que é uma prática, né, que eles estão recomendando bastante, é o uso do RAG, né, que é o esquema que você tem de IA, que você complementa, né, a IA que você tem, que ela já vai cuidar ali do chat para conversar com o seu usuário,
e você complementa a IA com informações que ela não tem, que são muito específicas, né, do contexto do que você está criando ali no chat, né? Pode ser uma informação da sua empresa, pode ser uma informação de algum produto, né? Isso pode estar no PDF aí, e crescendo, mas isso pode ficar dentro de um banco de dados, né? Mas basicamente a ideia é isso, né? Esse método de você pega a IA, você já usa a IA para você não ter que manualmente, né, tratar da resposta, enfim, verificar também se a resposta do usuário é algo positivo ou negativo, né? E você também vai usar a IA para vai complementar o que a IA já sabe, né, colocando umas informações do seu contexto, né? Então isso está virando uma prática cada vez mais comum, né? E aí a IA ela consegue ter umas respostas assim mais ricas, né? E, inclusive eu vou mostrar aqui um exemplo aqui no canal, já mostrei alguns, eu vou mostrar mais um em breve, tá? Com inclusive outra coisa que eles sugerem você experimentar, que já é bem mais específica, relacionada ao Postgres, né? Que é essa extensão dele chamado pgvector, que é justamente para armazenar no Postgres as informações nessas complementares de IA no formato vetorial, né? Então imagina como se fosse uma representação numérica das informações adicionais que você quer que sua IA tenha, né? Então imagina que seja um PDF com aquela informação do produto, alguma coisa assim. Então basicamente aí ela transforma aquilo em números, né? E esses números, os vetores, eles são armazenados lá dentro do banco de dados, tá? Nesse formato aí vetorial. Tá, e também vou mostrar aqui em breve também um exemplo. Certo. Vou mostrar aqui um exemplo no canal aqui com essa implementação. Tá. E aí o que mais? Também relacionado a IA, uma coisa interessante, né? Que como agora a gente tem muito código, quer dizer, não tem muito, mas é uma onda crescente, né? Das empresas adotando essas ferramentas de IA que geram código, né? Como por exemplo Copilot e similares. Então essas ferramentas elas estão gerando código, estão ajudando os programadores e, né? E aqui o alerta aqui é para você não facilitar, né? Não ser complacente com um código gerado por IA, né? Ou seja, se você tem o papel de revisor de código, né? Então não é só porque ele foi gerado por IA porque ele não tem defeito, né? Você tem que tomar cuidado porque às vezes IA ela não está muito bem formada com contexto, ela gera um código que funciona, mas talvez o contexto da sua aplicação ele não vai se comportar bem, né? Então o cuidado aí para revisar também tem que ser o mesmo, tá? Ou às vezes até maior, né? Então esse é um alerta aí que o Tech Radar passou aqui pra gente, né? E assim, para finalizar, porque eu achei interessante que da parte de ferramentas, né? Ele falou de uma ferramenta que assim é um editor de texto que tinha muitos fãs, acho que ainda tem muitos fãs, que é o Atom, né? É que ele foi abandonado em 2022, né? E enfim, eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi, né, para Casa do Código, eu usei esse editor, né, o Atom. Um editor bom, assim, uma alternativa aos existentes, né, de open source. E só que ele ficou abandonado, né? E eu lembro que ele era um pouco pesado, assim, mas era bem completo. E surgiu a alternativa que é o Zed, tá? ZED, Zed. E aí ele tá assim numa versão 0.160 alguma coisa, então ele tá bem no começo, né? Eu testei um pouco ele, eu achei ele rápido, mas eu não achei que ele lembra muito pelo menos o Atom, então acho que ele deve estar bem no começo, né? Mas assim, promete. Eu acho que se você gosta do Atom, eu acho interessante você acompanhar. E outra ferramenta que eu achei interessante, tá? Essa assim achei bem promissora, é o Bruno, que aqui no Brasil é um nome bem comum, né? Ou o Bruno, o cara que fez aqui o logo aqui do canal, Bruno Kinoshita, né? E apesar do nome, quando eu vi o nome, falei, nossa, deve ser uma ferramenta brasileira. Não, é uma ferramenta indiana. E ela é uma alternativa
ao Postman, né? Uma alternativa open source ao Postman ou Insomnia, né? Ela, do que eu usei ela, assim, ela suporta, né? Você consegue importar a collection dos dois, assim. Eu fiz um teste e funcionou muito bem. E a ideia dessa ferramenta é ser uma ferramenta, pelo menos até o momento, offline, né? Então ela não vai sincronizar com nada online, né? Tudo ela grava localmente, tá? E dos testes que eu fiz, eu acho que só o layout acho que podia melhorar um pouquinho, mas assim, ela funcionou bem, é bem rapidinha, tá? Eu acho que se você está procurando uma alternativa, vale a pena você dar uma olhada, tá? Então, o recado que eu queria passar era esse, tá? E se tiver alguma dúvida, me manda nas redes sociais, tá? Às vezes eu faço aqui alguns vídeos com as principais dúvidas, tá? Eu vou juntando e vou soltando os vídeos aqui, tá? Beleza? Então dá uma força, se inscreve no canal, dá um like, repassa aí para algum colega. Um abraço aí, até a próxima.